Nesse capítulo o grupo consegue chegar em Erinha. Já consigo ver a saída. É a nossa parada. Ao aterrissar, todos caem no chão do terraço, exceto a máquina que já tinha algum tipo de afinidade com viagens por portais. Au! Chegamos! Disse o fedorento agarrado em minha perna. Eu percebi, agora já pode me soltar. Falei em tom de deboche e olhar sarcástico. Reconhecimento. Ordenou a mulher robótica sua CPU interna. A mulher com face robótica começou a olhar em volta de tudo fazendo um reconhecimento da área, e pediu ao fedorento que verificasse o status daquele mundo. O cara de porco pegou seu laptop e disse a ela, esse mundo se chama Erinha. Está coberto por gás venenoso. Então Rafa, observando o diálogo um pouco afastado, percebeu que o cara de porco era o programador dos mundos, mas sua mente era limitada pelo cérebro orgânico que possuía e isso concedia a ele, assim como todo ser de carne existente, o privilégio de não se lembrar de tudo que já fez durante sua vida. Isso de certa forma me confortou um pouco. O cara de porco continua fornecendo dados daquele mundo. Nós estamos na cidade de Teneres. A atmosfera respirável desse planeta está acima dos 150 metros de altitude, então se não tivemos nenhuma reação negativa ainda, é porque estamos acima disso. O gás é composto por dois tipos de bactérias, orgânicas e metálica. Não te mata de imediato, mas te devora de dentro para fora, em poucos meses você morre por completo. A mulher-máquina olha para cima e observa com sua visão robótica analítica que a civilização vive em uma cidade flutuante acima das nuvens. Analisando agora a parte de baixo, e soava a voz do computador da máquina. No meio daquele gás ela detecta movimentos de vultos que lhe chama a atenção. Então ela fala. Aqui tem muitos ratos. Ecoava um tom de desprezo. Nesse momento o soldado que havia sido feito de refém em Verona, se dirige a mim e a mulher-máquina dizendo. Eu posso ser útil para vocês, eu agora estou livre de minhas ordens e complementou. Meu nome é Kenny. Eu nunca quis fazer parte disso. Eu não quero voltar às atividades do gabinete, me deixe seguir com vocês. Então, o garoto que também estava perdido no meio de toda aquela confusão, decidi acreditar e dizer o meu nome. Me chamo Rafa, você pode vir com a gente, mas se tentar alguma coisa, nós acabamos com você. Tudo bem, disse Kenny, concordando com a condição. O cara de porco olhando incrédulo para aquele diálogo e disse, tudo bem. Tudo bem, seu engraçadinho. Se referindo a Kenny. Então você pode começar a pensar em uma forma de sair daqui já que estamos presos em cima desse prédio, era só o que me faltava, resmungou com um deboche engraçado. A mulher robótica disse a todos, e vamos esperar um pouco, nós já fomos vistos, afirmou ela. Quem poderia ter nos visto aqui no meio do nada? Questionou o fedorento irritado de forma retórica. A mulher se virou e disse, e eu me chamo Kila, e daqui para frente nos devemos permanecer juntos e coletar informações sobre esse lugar. Rafa então encarou Kila diretamente parando na sua frente. Eu pretendo acabar com os trabalhos do gabinete, porque não quero ficar correndo para sempre. Ela responde. Entendo. Nossa ajuda logo vai chegar, depois pensamos sobre isso. Então vai em direção à porta da saída da cobertura e se prepara como se já estivesse esperando por alguém. Enquanto isso, e em um momento anterior longe dali. Yupi! Olha só! Tem alguma atividade no alto daquele prédio. Disse alguém sussurrando consigo mesmo, escondido de forma furtiva em meio ao gás venenoso, no momento em que um clarão esporádico no alto do prédio acontecia. Tudo bem, quem sabe eu consigo uns materiais extras. Pena que alguém vai ter que dar todos para mim de presente. Disse a sombra que sorria por baixo da máscara com uma intenção nada amigável em seu tom de voz. Foi então que o indivíduo saiu correndo em meio ao gás em direção às entradas daquele prédio, sua intenção claramente era de chegar até a cobertura para obter qualquer recurso que lhe fosse útil. O indivíduo segue correndo em direção à entrada danificada daquele prédio e passa pela porta subindo as escadarias. Discretamente ele deixava seu sorriso de satisfação ecoar em meio ao vazio da entrada. Passando alguns minutos subindo, ele percebe que as escadarias dali para frente estão destruídas, revelando um abismo imenso entre elas.
Então ela aciona um mecanismo em seu braço que lança uma espécie de cabo com um gancho na ponta, ancorando-o a 3 pisos acima. Com isso ela é puxada até alcançar a beirada do chão destruído nas partes de cima. Ele faz força e consegue subir até o próximo nível, e segue rindo para a cobertura. Sua risada era bastante delicada e infantil, parecia um vilão imaturo. A escadaria que possuía a porta de acesso para a cobertura, já estava avistada por aquela silhueta pequena e meio desconcertada. Killa olha para trás e diz: o grupo está chegando. Então aquela exploradora solitária abre a porta com tudo e já aponta um canhão de plasma que se projetou do seu braço diretamente para o grupo e ordena gritando: paradinhos aí, e deixem todos os seus pertences no chão. Killa, que já estava com seu braço direcionado à porta, então sussurra: uou! Ha ha ha! E dispara um sorriso maquiavélico. Ela ativa um campo magnético esférico azulado com a sua mão direita aberta, que faz o intruso flutuar com uma espécie de telecinésia magnética, mantendo então aquele indivíduo de cabeça para baixo e sem reação, revelando seu corpo infantil e feminino e que demonstrava um rosto incrédulo com seu fracasso. Paradinha aí! Disse Killa. A garota possuía 2 tranças enormes e cabelo azulado, estava utilizando máscara de gás, uma mochila nas costas e possuía melhorias em seu corpo. Alguns passos em direção à presa. Disse Killa. Aqui está o ratinho. A garota cruza os braços de cabeça para baixo com a cara emburrada e sussurra: droga! Eu questionei a ela. Você ia nos roubar? Fala sério. Murmurou o cara de porco. Kenny então dirigiu a palavra a ela e disse: você é moradora desse lugar? Precisamos sair daqui e encontrar abrigo e comida. Se você nos ajudar, pouparemos você. A garota, incapaz de se defender naquele momento, concorda e pede que a coloquem no chão em uma posição decente. Nessa parte da aventura, uma desconhecida tenta surpreender o grupo. Olha só esse ratinho. Coopere com a gente e ficará bem. Tudo bem. Meu nome é... Killa pergunta como ela se chamava. A garota não queria falar muito, mas disse que se chamava Paine. Tudo bem, Paine. Não faça movimentos bruscos. Só queremos conversar. Disse Killa ao desativar o campo magnético. O cara de porco lamenta aos céus logo no fundo. É sério que essa garota queria nos roubar? Sempre em tom de deboche. Killa então pede informação mais detalhadas sobre o que estava acima deles. A garota diz: lá está a verdadeira cidade e as pessoas já não vivem lá embaixo há muito tempo. Na antiga Tenere só é possível descer com máscaras, mas ainda assim é perigoso, porque lá embaixo ronda a escória da civilização e complementa: se vocês não são daqui, nem tente ir lá embaixo. Vocês já estão mortos e não sabem. Tudo bem, eu disse. Você tem um comunicador ou algum transporte escondido que possa nos levar até a cidade flutuante? Não. Sinto muito. Respondeu a garotinha. Ela está mentindo. Disse o cara de porco irritado. Killa então arranca a máscara de gás do rosto dela e diz que se mentir de novo ela joga a máscara prédio abaixo, e então ela morreria ali com eles. A menina diz: tá bom, eu falo. Ela confessa ter um comunicador na máscara que envia comandos de voz para sua nave escondida. Também disse que havia mais máscaras dentro da nave. Killa diz: e tudo bem, chame a nave até aqui. Vocês são estrangeiros. O que vocês procuram aqui? Indagou a garota com curiosidade. Killa respondeu ajoelhando na frente da garota para equiparar a sua altura. Todos nós estamos aqui por conta do destino que zomba da nossa cara. Ambos com seus pecados e objetivos pessoais. Mas estamos juntos agora, pelo menos por enquanto, e creio que todos temos uma ambição em comum que nos obriga a fazê-lo. Agora, chame a nave. Ei! Isso é fato, garota. Afirma o cara de porco. A garota sorri e diz: entendo. Deixando escapar suas emoções infantis. Ela ainda era criança, mas já estava acostumada a lidar com os assuntos do gabinete sombrio.
Kenny um pouco mais atrás permanece com um olhar fixo sem demonstrar muita emoção, pois ele era esperto e pensava consigo mesmo naquele exato momento. Não é uma simples garotinha, ela é boa. Quem lutaria diretamente com 4 inimigos sozinha, principalmente contendo um oponente forte como Aquila no grupo? Ela recuou na hora certa, deixou ser capturada para não ser um refém. O que ela estava querendo de fato? Eu não subiria um prédio dessa altura se não tivesse interessado em nada. Indagou Kenny em seus pensamentos. Foi então que Paine emitiu um comando para sua nave ir até o topo do prédio. Eu vou levar vocês até o ancião de Teneres. Ele pode ajudar vocês a guiar seus pensamentos para o destino certo. Disse Paine. A nave chega, e para no topo do prédio. Todos entram e se acomodam nos bancos, e notam que a nave está com alguns materiais que pareciam ser roubados. O grupo levanta voo e passam por entre as nuvens. A vista era maravilhosa, precisariam de muito trabalho duro além de muitos engenheiros de reparação para construir uma cidade dessas, comentei em meus pensamentos. Depois de voarmos por uns 15 minutos, é possível avistar o centro da cidade e onde as naves ficam ancoradas. É aqui, disse Paine. Os guardas vão ter vocês como invasores, mas vão acabar levando vocês até o ancião da cidade para serem julgados. De qualquer forma vocês cumpriram a missão de chegar a um lugar seguro. Vocês serão interrogados individualmente pelo ancião e receberão a condenação ou a liberdade dele. Só digo a vocês para não mentir porque ele conhece o propósito de cada um, essa é a habilidade dele. Concluiu Paine antes de abrir a porta da nave. Pela janela podia-se ver a multidão de guardas que se juntava do lado de fora guardando a carga desconhecida nos caminhos principais que davam acesso para dentro das áreas da cidade flutuante. Os guardas começaram a intimidar o grupo, então Paine pedia para ter calma que eles iriam cooperar, só queriam abrigo. Um dos guardas perguntou, como você afirma isso com tanta certeza? Você acha que trazendo esses estrangeiros você vai limpar seu nome com o ancião e a guarda desse lugar? Se liga garota, sua ficha criminal já está cheia. Hoje você cometeu um erro de amador. Ela responde com deboche. Qual é? Eles pouparam minha vida, não precisa me difamar assim na frente das visitas. Então os guardas escoltaram eles até a sala onde o ancião estava. O ancião disse para que tratasse eles bem até então, pois seriam interrogados no dia seguinte. E assim foi feito. Passado a noite, presos num alojamento lacrado com portas redondas, chega o momento de cada um falar com o ancião. Ele diz com uma voz rouca que revelava sua carga de existência, quero falar com cada um de forma individual. E então aponta primeiro para o programador. Ele vai até a sala guardada por 2 oficiais aprimorados na porta e entra para ter seu código confrontado. Passado minutos o fedorento sai com um rosto sério, mais tranquilo. O próximo foi Kenny. Passou-se mais alguns minutos, ele sai sem expressar nenhuma emoção, mas convicto de alguma coisa. Agora era minha vez de entrar. Eu passei pela porta, estava numa sala estranha que possuía paredes marcadas com escritas antigas. Era como um código de computador, mas algo desconhecido e complexo. O ancião me perguntou por que eu estava causando todo aquele alvoroço na cidade dele junto com a Paine. Então eu disse que só estava fugindo e ela nos ajudou. Por um momento, eu só queria ouvir o que ele tinha para falar, mas percebi os seus lábios mexendo sem sair nenhum som. Tudo parecido um sonho, onde você consegue ver, mas está tudo confuso. Então o ancião diz, no momento certo, você vai ter que fazer uma escolha, eu lamento por você, mas seu destino está alinhado com toda a programação original dos mundos de alguma forma. Você vai ter que buscar respostas por si só, mas conseguir aliados para trilhar sua história vai facilitar bastante. O caminho escrito por linhas de códigos é um só, desde o início ao seu fim, mas desde que esse mundo é mundo, sempre aparecerá indivíduos capazes de reescrever algumas vírgulas. Eu estava desatento, mas entendi. Só fiquei preocupado porque ele disse que lamentava por algo, mas não entrou em detalhes. Então perguntei, e por que você lamenta por um desconhecido? Ele disse. Sua linha do tempo foi modificada propositalmente, por mero interesse, mas use isso como uma dádiva da criação. Então ele disse que eu estava livre e que podia sair. Agora era a vez de Kila entrar. Ela ficou de pé na frente do ancião, e perguntou a ele. O que você vê? Ele lamenta, não. Eu não gosto do que eu vejo. Por que você fez isso?